Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, trazendo cenas muito interessantes e uma revelação bombástica. Vocês que acompanham sempre os nossos encontros sabem que eu não faço sensacionalismo aqui no nosso portal. Portanto, quando eu uso esse tipo de expressão é porque o assunto é muito sério. Ele diz respeito ao que nós somos enquanto povo, enquanto civilização. Como a sociedade brasileira enxerga tudo aquilo que foi feito por criminosos que estiveram à frente do nosso país e quais são as consequências que eles devem arcar. Pessoas que tiveram consciência que estavam sendo vítimas e mesmo as pessoas que não tinham a menor consciência que esses criminosos estavam atuando contra elas mesmas. Bom, nessa semana, o presidente da República, o presidente Lula, terá que escolher, nos próximos dias, o procurador-geral da República que substituirá o senhor Augusto Aras e a sua equipe. Nesse momento, está em curso um falso dilema, uma grande arapuca, uma cilada, uma armadilha para a escolha que o presidente Lula fará. Eu vou jogar aqui algumas luzes sobre o que está acontecendo, porque, como diz Noam Chomsky, o conhecimento, as oportunidades, as possibilidades geram responsabilidades. Se eu tenho o conhecimento de algumas questões, nada como ter esse espaço aqui com vocês para compartilhar ao máximo. Então nós vamos jogar luzes sobre essas situações e sobre outras que estão acontecendo aqui no nosso país. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você, que está chegando agora pela primeira vez no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos e compartilhe. Venha fazer parte aqui das nossas atividades. Dê o seu joinha, o seu comentário. Se inscreva, se puder, no nosso clube de membros. E lembro também a vocês que estamos ainda competindo, né, lá para a premiação do IBEST como seu canal de opinião política predileto na internet, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, a nossa audiência nesses últimos dias tem sido muito legal. Muita gente chegando aqui no nosso portal, muitas inscrições. E ontem, quando eu postei um vídeo falando aqui do Jonathan Neves, né, que o cantor, artista popular, que, enfim, acabou perdendo a vida durante a pandemia aqui no nosso país, né, eu recebi um número de comentários gigantescos em relação postados ali por pessoas que também tiveram perdas ao longo da pandemia e como esse assunto, infelizmente, né, tem sido colocado meio de lado aqui no nosso país, né? Se você não assistiu, assista o nosso outro vídeo, enfim, mas eu estou me referindo a esse artista popular aqui, tá? Que fazia uma agitação ali na Avenida Paulista impressionante, né? Ele fazia aqui, ganhava a vida como artista popular, se apresentando, e estava em vias de realizar um grande sonho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar um trechinho aqui. Gente, foi uma perda, junto com tantas outras perdas que nós tivemos aqui no nosso país, né? Eu fiquei impressionado, eu fico lendo os comentários aqui de vocês, né? E aqui o Jonatas, né? Ele estava já ensaiando, né? Para se apresentar no Brasil inteiro, já com uma banda, enfim. E aí veio essa catástrofe, né? Aqui no nosso país, que teve um grupo de genocidas comandado por um insano, né? O maníaco do Planalto, que potencializou tudo aquilo que aconteceu aqui no nosso país. E aí, gente, uma coisa também que me impressiona sempre é o número de comentários de bolsonaristas, né, que caem aqui no nosso portal e que dizem o seguinte: olha, o que aconteceu, você está sendo hipócrita, porque o Bolsonaro botou dinheiro, o Supremo Tribunal Federal não deixou o Bolsonaro agir, enfim, né? O que é uma grande mentira. E essa mentira ficou tão cristalizada que a figura do ex-presidente da República teve quase 60 milhões de votos, né? Isso não é pouca coisa. Essas pessoas tinham consciência que nós tivemos um assassino, um genocida à frente do nosso país. Sobre essa questão, que será tratada, né, mais adiante aqui no nosso país, se Deus quiser, com a nossa atuação, nossa força, né, nossa participação nesse tema, né? Essa questão figura como pano de fundo no Supremo Tribunal Federal. E numa fala do ministro Gilmar Mendes, no último julgamento que nós tivemos na quinta-feira, ele fala exatamente disso.
desse fenômeno que aconteceu no Brasil. E ele desmistifica, mas os grandes veículos de comunicação à época não trataram desse tema, né? Então, a grande fake news de Bolsonaro passou para a sociedade como sendo uma verdade, né? Vamos acompanhar essa fala aqui do ministro Gilmar Mendes, que é muito interessante. Da pandemia. Ali surgiram conflitos muito fortes, em que se defendia que a União não interviesse em todo o processo, até porque havia uma teoria de que 3 mil morreriam e que haveria a imunidade de rebanho. Ele está falando da pandemia, tá? Eles passaram a pedir ao Supremo autorização para atuar, para poderem fazer o isolamento social, para poderem fazer alguma coisa, uma vez que não havia remédio para o tratamento. E os hospitais já não davam conta de atender as pessoas. Para não falar na tragédia de Manaus, aquela questão, já não havia vagas nos cemitérios, já não é no hospital. Pessoas que morreram com falta de oxigênio. Era esse o quadro. E o tribunal intervém. E é muito curioso. Certamente não fora a ação do tribunal e não teriam sido apenas, e eu digo só por força diretória, 700 mil mortes. Seria muito mais. Gente, isso é muito óbvio, porque as prefeituras e os governos estavam querendo disciplinar, fazer isolamento, organizar a economia. O que queria o Bolsonaro? Liberar geral, né? E eu vou mostrar um post que ele fez hoje em relação a isso, para mostrar a profundidade do pensamento de um criminoso, de um assassino consciente. Segue aqui o ministro Gilmar. Consenso hoje no país. Não obstante, certamente muita gente foi salva graças à intervenção do tribunal. E nesse grupo de pessoas que foram salvas, ou de familiares dessas pessoas, estão muitos desses que nos odeiam. Nós temos que cumprir o nosso mistério. É esse o nosso papel. Por outro lado, presidente, um outro dado curioso. Os que têm alguma simpatia ou até compreensão pelo nosso trabalho não saem à rua para nos defender, não são explícitos. Então a gente vive esse paradoxo, que precisa ser, de fato, colocado. Um trabalho como este que a Corte realizou é um trabalho singular. Cada vez que isso se explica no exterior, todos reconhecem que foi algo diferente. Não obstante, nas redes sociais o que dizem é que nós impedimos que o governo federal adotasse uma política pública. Que política pública era essa, se não uma política homicida? Isso é sério. Então é preciso que isso seja bem contextualizado, que seja bem colocado, que nós saibamos dialogar com tranquilidade. Mas a gente vive esse paradoxo que nós precisamos formular. Gente, a fala dele já coloca de uma forma muito clara como os ministros estão enxergando o nível de responsabilidade desses assassinos todos aqui no nosso país. E aí a gente chega na Arapuca, na situação ali que envolve a figura do presidente da República. A matéria da Malu Gaspar foi atualizada 16 horas atrás. Aras já admite derrota na escolha de Lula para a PGR, mas mira prêmio de consolação. Eu vi essa coluna da Malu Gaspar, né? Falei, prêmio de consolação? Bom, e aí ela esclarece aqui no corpo da matéria, eu sublinhei aqui. Mas Aras, que teve inicialmente o apoio de parlamentares petistas da Bahia, não se considerou necessariamente derrotado. Isso porque, segundo seus aliados no judiciário, ele tinha um segundo objetivo além de cavar uma recondução: obter, nas conversas com o PT, a garantia de que não será perseguido pelo governo ao longo dos próximos anos. Ou seja, o senhor Augusto Aras ele tem consciência que ele foi cúmplice dessas mortes todas que aconteceram no nosso país. E ele foi acobertado pelos grandes veículos de comunicação, porque você nunca viu o senhor Augusto Aras ser lembrado durante esses 4 anos para que ele agisse conforme a Constituição determina, que ele fizesse alguma coisa para impedir uma única morte aqui no nosso país, coisa que ele não fez. E mais do que isso, depois das mortes ocorridas aqui no nosso país, ele simplesmente pegou tudo aquilo que foi apurado e jogou para baixo do tapete. Então, qual é o dilema que o presidente Lula tem hoje para enfrentar? Aqui está um post do genocida no dia de hoje.
Na pandemia, com a campanha do Fique em Casa, a economia, a gente vê depois, o governo Bolsonaro criou em abril de 2020 o auxílio emergencial de R$ 600 para 68 milhões de brasileiros que foram proibidos de trabalhar e alimentar suas famílias. Então, vocês vejam o nível da calhordice, da canalice, né? O tempo todo ele reafirma que as pessoas tinham que ir para as ruas, ou seja, se contaminarem e morrerem, porque ele estava pouco se importando com você, com os nossos familiares, com o Brasil. O que importava para ele ali é a gente não ter indicadores econômicos ruins que influenciassem nas suas pretensões eleitorais, né? Então, gente, está aí a senhora Lindora Araújo também, que está retornando ao cargo, e ela vai ter também responsabilidades a serem tratadas. Mas o que quer o senhor Augusto Aras? Que quando ele diz que não quer ser perseguido, o que ele quer? Que a Polícia Federal não investigue absolutamente nada? Que a base de apoio do governo Lula também não faça absolutamente nada em relação aos crimes que foram cometidos aqui no nosso país? Que a CPMI não levante o nome do senhor Augusto Aras, nem da senhora Lindora, nem das pessoas que estão ali? Que o novo Procurador-Geral da República seja alinhado à impunidade, que varra para baixo do tapete todas essas responsabilidades desses agentes políticos, esses agentes públicos? Então, gente, isso não é uma coisa à toa. Nós todos temos responsabilidade para tentar influenciar o presidente Lula para que ele saia desse falso dilema de da escolha de um procurador-geral da República que seja lavajatista ou não seja lavajatista. Esse não é o dilema. O próximo procurador da República, eles tem que estar comprometido com a apuração daquilo que aconteceu contra o povo brasileiro ou varrer para baixo do tapete, acobertar tudo aquilo que aconteceu. Essa é a questão principal. E o presidente da República ele tem uma obrigação moral, uma obrigação ética, uma obrigação civilizatória de não esquecer isso que aconteceu no nosso país, como a grande mídia está tratando hoje do tema, como os assuntos políticos estão sendo tratados aqui no nosso país. Parece que isso aconteceu há 100 anos atrás e aconteceu ontem. Então, é uma questão que deve nortear a escolha do presidente da República. Olha, o senhor é candidato à Procuradoria da República, Geral da República, o que o senhor pensa sobre esse genocídio que aconteceu no nosso país? Isso é para varrer para baixo do tapete ou não varrer para baixo do tapete? Isso é que deve nortear. Se for um homem probo, um homem responsável, um homem republicano com consciência das suas atribuições, ele deve falar, não, presidente, isso aí de fato nós enxergamos, como o ministro Gilmar acabou de falar, que nós tivemos aqui no nosso país uma coisa orquestrada que matou centenas de milhares de brasileiros. Fora disso, gente, realmente a gente andar para trás no processo civilizatório. Então, eu estou fazendo esse encontro aqui com vocês para fazer esse tipo de alerta e também vou tentar conversar com o máximo de formadores de opinião, vou tentar falar também com a assessoria da Presidência da República, por onde for possível, né, para alertar sobre esse falso dilema, lavajatismo ou não lavajatismo. Não é essa a questão, é se nós somos uma civilização, se nós somos um povo ou se nós somos apenas o resto do resto do resto. Gente, eu fico por aqui, me desculpem a veemência, mas é para isso que o nosso espaço serve, né? Para a gente chamar a atenção de algumas coisas que às vezes passam despercebidas. Eu fico por aqui e mais tarde eu volto para repercutir ainda esse assunto e outros tantos que estão acontecendo no dia de hoje, tá bom? Grande abraço, vida que segue, filas que andam. Tchau!